Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos felizes, grato a Deus, pela oportunidade de, mais uma vez, nós estarmos aqui reunidos na casa do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Evangelho de João, no capítulo de número 5, versículo 2 a 9. Evangelho de João, capítulo 5, os versículos 2 a 9. Quantos irmãos procuram? Amanhã as irmãs estarão aqui reunidas, né? A partir das 20 horas, encontro das mulheres. Vai estar ministrando a psicóloga, irmã Heloísa, que é filha do irmão Braulio, né? Vai estar pregando aqui amanhã, trazendo a palavra. E ela e a mãe, a irmã Célia, eles querem congregar mais com a gente aqui, né? Já falaram com a gente e nós estamos felizes. Então amanhã as irmãs sabem que tem que trazer um pratinho recheado aí, uma Coca-Cola, alguma coisa, né? Para as irmãs estar se confraternizando pelo Dia Internacional das Mulheres. Vai falar sobre saúde, né? Ela vai falar sobre saúde e vai estar aí então ministrando a palavra de Deus. Sábado, às 19 horas, culto com os jovens, né? Vai estar pregando aqui o presbítero Marcos Batosti, ali de Quinta do Sol, vai ser uma bênção. No domingo, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical, e à noite o culto memorial de Santa Ceia. Culto memorial de Santa Ceia. Irmãos, Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 2 a 9. Justificando a ausência de muitas irmãs. Nós temos bastante irmãs com enfermidades, algumas recuperando de cirurgia, né? Então vamos estar orando pela irmã Creunice, está se recuperando. A irmã Maria, esses dias não teve bem de saúde, esteve internada. A irmã Lisângela está lá com a gripe muito forte. Enfim, irmãos, irmãs, oramos uns pelos outros, né? Para que o Senhor possa sarar as nossas enfermidades. Amém? Diz assim a palavra. A irmã Neide também, né? A irmã Neide chutou a canela lá, vamos brincar não. Ela teve que arrancar uma unha, né? E está se recuperando. Que Deus abençoe a irmã Neide. Ela estaria cantando hoje aqui, mas em outra oportunidade, né? Vai estar louvando, a gente brinca porque tem liberdade, né? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 2 a seguir, diz assim: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Mas quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque enquanto a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu
num sábado. Podeis assentar. Esse é o texto-chave dessa campanha, Minha Vida Vai Andar. Interessante que quando nós olhamos essa história, quando nós percebemos e nutrimos dessa história, nós damos o tema a esta passagem de uma espera, a espera de um milagre. 38 anos. E a gente às vezes passa por questões que não são resolvidas, né? A gente tem problemas que às vezes demoram a ser resolvidos. E a gente fica ansioso, desesperado, desesperada, né? O coração bate forte. E especialmente quando alguém está do nosso lado, tem a mesma situação e de repente encontra um milagre. Tem o seu problema resolvido. E a gente começa a pensar: Senhor, até quando? Por que que o Senhor não me ouve? Por que que o Senhor não tem compaixão de mim? Por que que o Senhor não tem misericórdia? Qual que é o meu problema? E a gente fica com essas indagações, esses pensamentos que batem a nossa mente, bate ao nosso coração. Quem é que já não teve problema e muitas vezes achava que Deus o havia abandonado? Muitas vezes achava que Deus havia esquecido. Esse homem está há 38 anos à espera de um milagre. Nós não sabemos quanto tempo ele frequentava esse lugar, o tanque de Betesda, que fala-se Casa da Misericórdia. Nós não sabemos quanto tempo ele estava indo naquele lugar, mas é certo que algo de extraordinário acontecia naquele lugar. É certo que algo especial tinha naquele lugar, mas ele perguntava: quando será o meu milagre? Quando isso vai acontecer? E ele estava buscando a sua bênção. Eles estavam buscando o seu milagre. E a Bíblia afirma que ele viu muitos milagres acontecer. Quando chegava a vez dele, por ele ser paralítico, pulavam um na frente dele, né? Sempre quando chegava, as águas eram movidas, o anjo movia, alguém pulava e pegava a bênção. Então, ele estava em um lugar que realmente acontecia curas, acontecia milagres, e ele, sempre alguém passava na frente, e ele pensava: quando será a minha vez? Quando será que o milagre vai chegar para mim? Mas nós temos plena convicção, sabendo que Deus, o Deus que nós servimos, o Jesus que nós adoramos, que o nosso milagre chegou, que o nosso milagre vai chegar, que coisas extraordinárias têm acontecido na nossa vida. Uma das cenas que nos chama a atenção do texto é que o lugar que ele estava era o lugar da esperança. Era o lugar que dava esperança, porque 38 anos ele sabia que aquele lugar havia milagres. Ele sabia que aquela era a casa da misericórdia. Então, ele estava no lugar certo. E hoje nós estamos na casa de Deus. Essa é a casa da esperança. Essa é a casa do milagre. Nós estamos no lugar certo. E o Deus que teve compaixão, que tem compaixão, é o nosso Deus. E o nosso Deus realiza milagre. Então ele ouvira falar que naquele lugar havia milagres, que em vez em quando descia um anjo, ia lá, movia as águas, e quem que depois que as águas eram agitadas, que entrasse era curado. Irmãos, eu começo a imaginar quantas pessoas
Quantos e quantos milagres, quantas e quantos milhares de pessoas iam para aquele lugar. Eu fico imaginando qual era a fila para entrar naquele lugar. A gente viu aí na pandemia, quando liberaram o auxílio emergencial, você passava em frente à Caixa Econômica, as filas dobravam, né? Mas agora à espera de um milagre. As pessoas sabiam que havia milagre, que ali era a casa da esperança. Então, todos estavam ali porque acontecia algo extraordinário. Com o passar dos anos, ele viu muitos milagres acontecer. E agora ele sempre estava indo ali. E principalmente quando Jesus começou a frequentar aquele lugar. Principalmente quando Jesus ia naquele lugar, esse paralítico começou a ir mais vezes lá. E nós vamos ver que os que perderam a esperança precisam de um lugar de esperança para enfrentar a sua dor. Eu sempre lembro, irmãos, da história da jovem, que ainda muito jovem, teve o diagnóstico de câncer. Ela teve o diagnóstico de câncer e ela não tinha um fio de esperança para se agarrar. Um dia falaram da igreja para ela. Ela, não evangélica, não de tradições evangélicas, ela tinha enfermidade e tinha um fio de esperança na igreja. Ela tinha um fio de esperança na igreja, ela começou a ir na igreja com as suas vestes tradicionais. Ela agora não tinha o cabelo, ela tinha que usar uma peruca, e ela ia para a igreja com aquela enfermidade, mas havia dentro do coração dela uma viva esperança pelo milagre. Até que um dia uma irmãzinha que se achava mais santa que a outra, se achava superior em santidade, chegou para ela e falou assim: olha, você é uma jovem tão bonita, por que você deixa o seu cabelo assim? Olha o tipo que você se veste. E aquela menina nunca mais pisou o pé na igreja. A igreja representa o lugar da esperança. E aqui é uma palavra viva para cada um de nós. Eu penso, quantos não esse homem ouviu? Quantas pessoas escarneceram dele pelo seu problema, pela sua deficiência, pela sua dificuldade. Mas ele perseverou, ele persistiu, porque aquele lugar era o lugar que ele tinha certeza que havia milagres. Aquele lugar era o lugar que dava esperança. E às vezes a gente imaginamos que estamos sozinhos, né? Que ninguém está olhando para nós, que ninguém vê os nossos dilemas, que ninguém vê os nossos problemas, né? Às vezes a pessoa levanta acusação, está bravo com um, está bravo com o outro, mas o coração está cheio do problema. O casamento não está bem, a família não está bem, agora quer esbravejar para o outro quando o outro não está nem aí com o seu problema. Nós somos assim, cheios de problemas, cheios de dilemas, mas nós estamos na casa de Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele realiza milagres. A segunda imagem, ou a segunda cena, é o coração do paralítico. Havia conflitos na alma, havia muitos conflitos em sua alma. E ele, quem sabe, achava que não era digno de um milagre. Quem sabe ele tinha um complexo de inferioridade. Quem sabe as pessoas já estavam desistindo de ajudar. E quantas vezes esse paralítico pensou em desistir? Quantas vezes ele pensou em parar? Mas algo falava
mais alto no coração dele: a minha vida vai andar, o meu milagre vai chegar, eu vou se agarrar nessa viva esperança, que o anjo vai tocar nas águas, e eu vou descer, e eu vou ser curado, e eu vou voltar a andar. Ele tinha um fio de esperança. Quem sabe você chegou aqui e está se esvanecendo na fé, esvairindo na fé. Quem sabe você chegou aqui, as lutas têm sido tanta, e você tem indagado quando isso vai acontecer. Não perca a esperança, não perca a fé, porque o seu milagre vai chegar. Haverá restauração na sua casa, haverá restauração na sua família, haverá restauração na sua saúde, em nome de Jesus. Haverá. Nós temos que acreditar que vai haver. As circunstâncias podem dizer não. Quem sabe chegou o pensamento: eu vou desistir, eu vou parar. Não é hora de parar, é hora de levantar a cabeça, que tem anjos dos céus, tem o próprio Deus que está movimentando as águas e vai te alcançar. O milagre vai chegar. Vai chegar. E nós vemos 38 anos esperando o milagre. Até quando, Senhor? Até quando? Quando vai acontecer? Quando? Irmãos, tem gente que ora um mês e já quer desistir, né? 38 anos. Eu conheço uma irmã que ela tentou 9 vezes para tirar a carteira de motorista. 9 vezes. Quando ela passou, fez uma festa. 9 vezes. E tem gente que desiste já na primeira. Tem gente que já desiste na segunda e esbraveja e começa a gritar, murmurar. Não, a murmuração não vai resolver. Os dilemas, as indagações não vai resolver. Agora a persistência, a perseverança vale a pena. Vale a pena. Ah, Senhor, há tanto tempo eu estou orando para o Senhor mudar, salvar alguém da minha família. Ore um pouco mais, persista um pouco mais. Eu ouvi o pastor Otônio de Paula, hoje deputado, lá em Blumenau, dizendo que os primos haviam todos afastado da igreja. Todos distanciados. E só permaneceu a tia firme na igreja. E todos achavam que não tinha mais recuperação, não tinha volta. E ela todos os dias ela orava: Senhor, não me leve antes de eu ver os meus filhos de volta à tua casa, antes de eu ver os meus filhos de volta na tua presença. Senhor, não leva, Senhor, eu não quero perder os meus filhos pelo adversário. Senhor, eu acredito que o Senhor pode salvar a minha casa, eu acredito que o Senhor pode salvar a minha família. E resultado, toda a família adora o Senhor. Ela partiu, mas os filhos estão firmes na presença do Senhor. Vale a pena persistir. Eu gosto muito do testemunho da missionária Edmeia Williams. Ela instala uma creche no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, para atender crianças muito carentes, dá alimentação e monta um barraco. E agora vem uma forte chuva e leva o barraco dela embora. E agora ela fica
extasiada, ela fica paralisada diante da adversidade. Os repórteres vêm perguntar, e perguntam onde está o Deus dela, que ela falava em nome de Deus. E ela parou diante daquela pergunta e olhou para Deus. E Deus vai dizer para ela: minha filha, você não pediu para mim um edifício de alvenaria? Para eu construir um edifício de alvenaria, eu preciso destruir o seu barraco velho. Na hora que lançaram palavras negativas, Deus deu uma palavra de vida. Deus tem uma palavra de vida para mim. Deus tem palavra de vida para você. As circunstâncias podem dizer não, os dilemas podem ser tantas, as circunstâncias, os problemas, mas a melhor resposta vem de Deus. A melhor resposta vem de Deus. E agora, ele estava insistindo: até quando? Senhor, até quando o Senhor vai ouvir o meu clamor? Até quando o Senhor vai ouvir a minha oração? Só conseguimos enfrentar a nossa dor se a esperança não desvanecer, se a fé em Jesus nos levar ao lugar onde as águas se movem dia após dia. Então, irmãos, não perca a sua esperança, não perca, não desista da fé, não desista, porque a provação, ela produz perseverança, ela aumenta a nossa fé, para que nós sejamos amadurecidos em Cristo. Você já parou para pensar? Quando você tem dinheiro sobrando, você tem uma caderneta de poupança, quando a geladeira está farta, quando todo mundo está com saúde, às vezes poucos lembramos de Deus, mas quando começa a apertar, começa a vir os dilemas e os problemas, então daí a gente lembra de Deus. Então se alegra por essa provação que você possa estar passando. Se alegre, porque essa provação está fazendo com que você lembre de Deus. E só Deus é capaz de mudar a nossa situação. Só Deus é capaz de curar as nossas enfermidades. Só Deus é capaz de resolver os nossos problemas. Então, eu tendo a esperança, eu permaneço, eu persisto, persistindo, a fé vai aumentando, eu vou amadurecendo, e o milagre vai chegar, é bíblico, e é certo. O choro pode durar uma noite inteira. A noite para você pode ser 38 anos, mas o milagre virá ao amanhecer. O milagre vai chegar. Eu não sei qual é o seu propósito, eu não sei a razão, qual a espera do seu milagre, mas o Deus que move as águas está presente neste lugar. O Deus que move as águas está neste lugar. Terça-feira o presbítero Dirceu leu um texto aqui em Lucas, no capítulo 18, falando do juiz iníquo. E todo dia uma mulher persistia para que ele julgasse a causa dela. E esse juiz, ele não queria julgar. E de muita insistência, de muita teimosia dela, e ela deixar ele irritado, eu vou ter que resolver o problema dessa mulher, não, ela não vai me dar sossego.
Imagina você, filho de Deus, filha de Deus, serva do Altíssimo, se persistir, perseverar, o nosso Deus sendo bom, Ele vai atender o nosso clamor, Ele vai atender a nossa oração. O juiz não era bom, era iníquo, profano, mas a persistência, a perseverança, a insistência daquela mulher fez com que ele se movesse e julgasse a causa dela de uma maneira exata, correta. Deus pode usar até o iníquo para te abençoar. Deus, Ele pode usar aquele que não é para te ajudar. Mas vale a pena nós perseverarmos, vale a pena nós persistirmos, porque o milagre vai chegar. O milagre vai chegar. Então não desista. Esta é a mensagem. Então nós vamos ver que ele vai olhar e ele vai ver que a cura para os outros. Então a crença dele não era uma crença vazia, né? Ele acreditava, ele viu o milagre acontecer. Porque tem muita gente, irmãos, que se apega a Deus de barro, a Deus de pau, a Deus de pedra, e esses deuses não podem fazer. Eu lembro do testemunho do pastor Josué Irion, quando ele foi visitar o templo de Buda no Japão, e ele viu aquela magnitude de arquitetura, e um japonês durante 2 horas prostrado diante daquela imagem, mas ele não via ação nenhuma, e ele vai incomodar aquele japonês dizendo: olha, quantos anos você é budista? Olha, mais de 20 anos eu professo a crença em Buda. Eu quero lhe perguntar, quantas vezes Buda levantou para responder a sua oração? Quantas vezes ele respondeu? Ele abriu os olhos para você? Nunca, nenhum momento. Então eu quero apresentar um Deus invisível, porém real, um Deus poderoso, que Ele fala, Ele se move, Ele age, e você sente a presença dEle. O Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro. O Deus que nós servimos, Ele pode ser invisível, mas eu sei que Ele é capaz, Ele é poderoso. Então nós não estamos apegados a algo errado, nós estamos apegados a algo certo. Esse paralítico, ele via que acontecia milagre, a esperança dele era certa, não era esperança em algo vazio. E tem gente que está se apegando a homens, a crenças, a crendices, mas nós queremos apresentar Jesus de Nazaré. Ele pode solucionar os nossos problemas. Ele está vivo, ressuscitou no 3º dia. Ele podia dizer: eu não sou ágil, porque ele tinha uma paralisia. Eu não tenho pessoas para me ajudar, eu não tenho pessoas para me levar lá. E quantas pessoas hoje estão desanimadas, dizendo: eu não mereço, eu não posso, eu não tenho fé suficiente, Deus não me ouve, Deus não me atende. Então, irmãos, eu sempre olho, eu orando 24 horas por dia, eu não sou mais merecedor daquele que ora 1 minuto. Eu jejuando 30 dias, eu não sou mais merecedor daquele que jejua 1 dia, porque a graça nos alcançou. Nós não somos merecedor de nada, mas uma coisa é certa: se eu tenho uma vida de oração, eu tenho mais intimidade com Ele.
Se eu tenho uma vida de jejum, eu tenho mais intimidade com Ele. Eu tenho mais o céu mais perto de mim, eu tenho a visão mais aberta, e eu sei que Deus pode. Eu sei que Ele pode. E eu sei que Ele é capaz. Mas o que revela a esse homem? Deus quer revelar que a graça de Deus é imensurável. A misericórdia dele é imensurável. O que moveu o coração de Jesus foi Jesus saber que ele estava ali 38 anos. O tempo, Jesus sabendo do tempo e a persistência dele moveu o coração. Então vale a pena persistir na oração. Orou 1 minuto, não resolveu, ora 2, ora 3, e vai persistindo. Deus vai ouvir a nossa oração. Daí ele está lá esperando, e de repente Jesus vai até ele e começa a conversar com ele. E ele começa a colocar problema. Olha, Jesus, eu sou limitado, quando move as águas eu não tenho agilidade. Mas ele estava tão fitado no seu problema que ele não percebeu que quem estava falando com ele era o autor da vida. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui que está tão cego, vamos dizer assim, está olhando tanto para o seu problema. O seu problema está causando tanta dor no seu peito que você não consegue olhar além da enfermidade. Você não consegue olhar além do seu problema. Mas Jesus está dizendo: eu estou aqui. Jesus está dizendo: eu estou pronto para curar. Eu estou pronto para fazer. Não olhe para os seus problemas, olhe para Jesus. Vamos se colocar em pés. Esqueça um pouquinho os seus problemas. Eu não sei o seu dilema. Eu não sei as suas questões aqui nesta noite. Quais os seus porquês? Mas existe alguém que conhece o nosso pensamento. Conhece mesmo a palavra antes de sair da nossa boca. Ele conhece. Eu gostaria que você lembrasse agora do seu problema. Lembre. Mas agora esqueça dele. Já lembrou? Esqueça. Lembra que Jesus, o autor da vida, está na casa. Aquele que move as águas está na casa. Aquele que pode entrar com providência agora, não é amanhã, é agora. Ele está aqui. Consegue perceber? Ele caminha entre nós. A sua presença é real e não é artifício humano. Não é porque eu estou falando, porque nós podemos sentir a presença dele no nosso meio. E ele está a falar comigo. Ele está a falar com você. E você está dizendo: até quando, Senhor, eu vou suportar? Até quando isso, Senhor? Até quando daquilo? Os problemas são tanto que eu não consigo me mover, eu não tenho agilidade. Mas Jesus está olhando para você, está olhando para mim agora. E a pergunta é: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? É esse Jesus vivo que está presente na casa.
Então você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. Aquilo que te paralisava até hoje não vai te paralisar mais. O medo não vai te sucumbir mais. A falta de fé não vai te sucumbir. Há uma esperança viva. Jesus está vivo e Ele é a nossa viva esperança. E Ele é capaz de mudar o nosso dilema, as nossas circunstâncias. A minha vida vai andar. A minha vida vai andar. O meu milagre não vai chegar, ele já chegou. Ele está presente, é real, é palpável. É palpável. Se você precisa de uma oração, saia do seu lugar, venha até a frente, nós vamos orar com você e por você. Saia crendo na vitória em nome de Jesus. Jesus está presente. Ele está presente na casa. Aquele que move as águas está aqui. Adore ao Senhor, você que está aí no banco, adore ao Senhor. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Senhor, aqui, Senhor, está os seus servos, as suas servas, Senhor. Está aqui seus filhos, suas filhas, depositando total confiança. Eles estão no lugar certo, no momento certo, porque aqui é a palavra de vida, a palavra de fé, a palavra de esperança. Mas as lutas, as circunstâncias, às vezes querem sucumbir, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança. E nós sabemos que o Senhor é um Deus presente, é um Deus que conhece os nossos dilemas, os nossos problemas, as nossas enfermidades. Senhor, aqui, Senhor, está os teus servos, as tuas servas. Eu não sei aonde está o problema, mas o Senhor sabe, Senhor. Se a enfermidade cura em nome de Jesus. Se a enfermidade cura em nome de Jesus. Que os males desapareçam. Espírito de enfermidade sai. Que haja cura em nome de Jesus. Que haja cura em nome de Jesus. Que os problemas sejam resolvidos em nome de Jesus. Que o espírito de enfermidade saia no nome de Jesus. Sai no nome de Jesus todos os problemas, todos os dilemas, porque Jesus é a nossa viva esperança. A nossa fé está em Ti, e nós sabemos que o Senhor move as águas. Pai, cura o Teu filho, cura a Tua filha, que o milagre chega hoje em nome de Jesus. Abençoa a casa do Teu servo, a casa da Tua serva. Pai, é o nosso pedido, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém.